Eu vou dizer a vocês, por favor, que, como nós acabamos de ver, o livro ele vai ganhando contornos um pouquinho mais de profundidade. Então é importante que vocês leiam em casa o capítulo antes. Não é? Uma semana é possível, né? Ler o capítulo. Não importa, talvez, que não tenham entendido muita coisa, mas leiam. E procurem ler com lápis na mão para anotar alguma coisa. Eu tenho dito isso, que não tenham entendido bem, ou que acharam curioso, que acharam interessante e possam falar aqui alguma coisa. Porque a nossa ideia de fazer 2 capítulos por quinta-feira, vamos ver se vai ser possível. Não temos pressa, mas eu acho que a leitura de todos, prévio, auxilia um pouco. Tá? Então vamos lá. O título do prefácio, Os Mensageiros. Como já dissemos, todas estas obras de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, o prefácio é feito por Emmanuel. E, curioso, ou talvez até não, para quem já está nesse meio assim, o prefácio que o Emmanuel faz é sempre após terminar o livro. Né? O Chico terminava a psicografia do livro, muitas vezes o próprio título do livro era dado ali, depois do término do texto, e aí ele fazia o prefácio. Tá? Então vamos começar o primeiro parágrafo já com uma coisa muito interessante. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. O que ele está dizendo aqui? O que ele está... eu acho que até é um alerta já, de cara, que Emmanuel está fazendo, de primeiro. Estou até tratando deste parágrafo no blog do próxima segunda-feira. Está relacionado um pouco a esse tema aqui. O que ele está dizendo aqui? Ó? Tudo está no cérebro do homem em relação à materialidade, ou seja, ele está tocando na ferida uma coisa que o Chico já estava passando, porque quando Nosso Lar foi publicado, ele recebeu duras críticas, até perseguição, dizendo que não era possível tudo aquilo. Que isso era coisa da cabeça do Chico Xavier. Que o livro, Nosso Lar, era um livro de ficção. Não podia ter tudo aquela materialidade. Tudo está no cérebro do homem, que é o que a filosofia grifa. Ou seja, com a morte, com o túmulo, tudo se aniquila. Portanto, não existe mundo espiritual. Então, ele já está dizendo assim, logo de cara. Em virtude, olha aí, na penúltima frase, em virtude da materialidade relativa. Ou seja, questão 26 do Livro dos Espíritos. Matéria existe em gradações, né, que você nem suspeita que seja, porque é invisível, mas continua sendo matéria. Então está aqui, materialidade relativa das paisagens. E aí ele continua, ainda tratando desse primeiro parágrafo. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão. E que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou domínios angélicos. Permanecendo diante da própria consciência, lutando
por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Quer dizer, olha aqui, ó, o cérebro é aparelho da razão. Uma coisa que é aparelho de alguma coisa, não é essa alguma coisa. Aparelho da razão. Então o cérebro não é a razão. Ele é um instrumento. Hoje até alguns neurocientistas falam que o cérebro é uma glândula, a maior glândula do corpo humano. Então, ele está falando do cérebro e que na morte física a gente não é galgado a anjos. Dá a entender que talvez, como anjos, como espíritos redimidos, sublimes, a força do pensamento, agora sim, pode plasmar, pode fazer alguma coisa. Mas enquanto nós aqui, a gente não pegar na mão e não sai nada. Então ele continua, ninguém pode trair as leis evolutivas. Veja agora a metáfora dele. Olha, se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos, também chimpanzés, de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias, imagina um chimpanzé dentro de um palácio, daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada, e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão, que envolve o espírito humano. Ou seja, ele teria dificuldade para explicar como que os homens conseguem evoluir, como eles... Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Veja as comparações. Os pelos rústicos que tem no macaco encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste, onde mora o chimpanzé, é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. Está entendendo a comparação? Tá? A furna ter-se-ia transformado um edifício de pedra. Ou seja, o macaco estaria vendo o quê? Alguns aspectos onde as coisas, onde ele mora e onde ele está agora, estão melhores, mais evoluídas. Não é isso que a gente vai perceber? O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. O macaco come sólido, bebe água e vai ao banheiro. Você bebe água, come sólido e vai ao banheiro. São os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria, de novo, dificuldade para enumerar as problemáticas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativas à conquista da razão. Olha que interessante essa ideia que ele dá, comparando. Então nós seríamos o que em relação a quem está no mundo superior? Chimpanzés. Nessa figura aqui que ele está apresentando. E quando a gente desencarnar, se a nossa residência futura for um mundo melhor, nós teremos esses acréscimos de melhoras em toda a composição do que nos cerca. Muito bem. Também lembrei dele. Peixinho vermelho.
Em vista disso, isso daí que ele falou, para não ficar solto no ar, é o prefácio do livro Libertação. Emmanuel fala, é uma lenda egípcia que fala sobre o peixinho vermelho. Mais notícias? Estudem lá. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. Eu concordo com o Emmanuel. Eu estou achando que para os estudantes do espiritismo atual, e mesmo esses que estão aí elevados aí a grandes expositores, está faltando um estudo, cérebro, está faltando alguma coisa para esse povo. Ou é conveniência, interesse, de debater que essa materialidade adjacente, veja bem, adjacente à nossa dimensão, ela é pura realidade. Ele está falando aqui, em vista disso que eu acabei de dizer, não se justifica a estranheza. Por que vocês estão estranhando? Nós não, né? Nós não estamos estranhando. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, ou seja, mudar da água para o vinho, né? Esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A natureza segue o curso dela. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco, volta a ele, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Mas claro que isso é impossível. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Então, nos planos superiores vamos encontrar também desafios, obstáculos, aliás, proporcionais às nossas capacidades de resolvê-los. Não nos iludamos achando que à medida que vamos evoluindo, eles vão dando redes para a gente deitar e ficar sendo abanado. Não, pelo contrário. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, ou seja, ele fez esse introito, mas a questão dele vai ser outra. Mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Pronto. Aqui está o âmago do prefácio de Emmanuel para esta obra. E, aliás, vai falar sobejamente sobre trabalho. Trabalho. Então, veja, se ele acabou de dizer santa oportunidade de trabalho, olha o que ele diz na próxima frase. Felizes, não infelizes, felizes, os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a verdade de Deus. Ou seja, é hora. É hora, mais do que nunca, na encarnação atual, de a gente se encontrar onde que é o nosso trabalho. E ele não está falando de maneira alguma aqui na questão profissional, hein? Que pode até estar inclusa, mas, obviamente, que não só ela. Não só ela. Eu acho até que ela é a que menos aqui. Qual que é a sua posição? Já quando ele for falar no final aqui, provavelmente. Nós vamos abordar aqui,
quando falar no finalzinho, vamos voltar para esta frase. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Qual o ponto de vista, hein? Emmanuel. Entre vírgulas, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Ou seja, então caminham indignamente. Mas muito mais que isso, o Espiritismo cristão revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta. De que forma? Pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Então ele já anotou aí de que forma que a gente tem que avançar. É um esforço interior. Lembra do estudo de ontem? Individual e intransferível. Individual e intransferível. Pela disciplina de si mesma, a criatura, e, consequentemente, o autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um Aniceto, ou Aniceto vai ser um personagem ilustre deste livro, tá? Junto com Alfredo, Vicente. Então, o Emmanuel está fazendo aí uma distinção a um personagem de evolução. Reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores para os espíritos encarnados não é uma obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Ou seja, se não é fácil de cima para baixo, não será fácil para quem está abaixo recebê-la. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Uma mensagem do Chico que ele fala que a água pura para ser servida pede taça vazia. Então a gente tem que ver que às vezes nós temos que nos esvaziar de algumas coisas para poder nos sintonizarmos, fazer esse link com essa espiritualidade. E logo no capítulo 1, a Narcisa vai falar dessa tal taça vazia aí. Quem já leu? Vamos lá. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem, o livro. O que é o livro? Relato incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. Uma semana. Relato incompleto. É um livro. Nós vamos demorar basicamente quase um ano para ler. Claro, uma vez por semana, né? E, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente, benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Logo, estamos vendo nesse final do parágrafo que, para avançarmos também em determinado ponto da nossa jornada evolutiva, não bastará nos tornarmos livres das nossas imperfeições, porque é o que hoje geralmente a gente faz. Num paralelo, guardado as proporções devidas,
quando você está devendo muito, não adianta você fazer caixa, não é? O que você tem que fazer? Pagar. Tudo que você ganha, você investe no débito. A hora que o débito se elimina, você começa a acreditar. Crédito, crédito. Então, no aspecto moral, um pouco a gente pode ver nesse sentido. Nós teremos que trabalhar, eliminar as nossas imperfeições. É claro que à medida que elas são eliminadas, a semente da moralidade vai germinando em nós. Isso é óbvio, né? Mas ele disse aqui, ó, considerando esse colaborador sublime que é Aniceto, a necessidade da ordem moral. Na sequência, se procuras, amigo, a luz espiritual, veja a colocação de Emmanuel agora. Se a animalidade já te cansou o coração, de onde vem essa animalidade que todos nós temos ainda hoje? Das nossas vidas pretéritas, das nossas imperfeições, nós somos seres ainda que, segundo o ministro Flacos, naquela dissertação dele do livro Libertação, ele fala que nós somos bactérias. Estamos vivos por causa do magnetismo da fome e do amor. Livro Libertação, ministro Flacos. Somos bactérias. Por enquanto, estamos caminhando à frente pelo magnetismo da fome, de lampejos do amor. Então está aqui, está explicando essa animalidade. Você já cansou-se dela no seu coração? Lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito. Então, no espiritualismo, por mais que você investigue, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, ou seja, da bactéria, do vírus, das coisas pequeninas, como a esfera dos astros distantes. Ou seja, a pesquisa vai te levar ao infinito. Você nunca vai parar de pesquisar. E que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Aí entra o espiritismo. Porque você se recorda do prefácio do Nosso Lar? No finalzinho, nas últimas 3 frases, o que o Emmanuel disse? E nos nossos registros da religião, é importante o espiritismo. Também é muito importante o espiritualismo. Mas o que de nós mais precisamos é de espiritualidade. Prefácio do Nosso Lar. E é o que ele acabou de falar aqui. Nos campos do espiritualismo, não acaba nunca. Então nós vamos saciar a nossa fome ou a nossa sede no encontro com a nossa espiritualidade. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus. Olha, quando ele fala aqui, felizes aqueles que já buscaram no trabalho a renovação. É o senso do filho de Deus. Eu, fazendo um pensamento, ainda hoje à tarde eu fiquei pensando nisso. O que é o senso de filho de Deus? A título de desenvolver os nossos raciocínios, eu pus assim: senso de filho de Deus. Capacidade de julgar assim, discernir, né? O juízo, o entendimento racional, um senso de noção, coisas desse sentido, né? Despertar para o senso de filhos de Deus, para que faças o inventário das tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Por isso que nós não podemos encontrar Jesus, no sentido até material da coisa, porque nós não temos ainda
nem responsabilidade para tanto. Né? E não é que ele não queira nos ver, óbvio, porque ele não sai do nosso lado. Mas a nossa capacidade de vislumbrar só vai crescer à medida que essa luz interior crescer. Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944.